O Campeonato Nacional de Velocidade voltou ao circuito do Estoril, onde se estreou a competição deste ano. Depois houve a passagem pela Montanha-Russa de Portimão e agora o regresso para a terceira jornada, com corridas duplas para as diferentes classes, na habitual organização do Motor Clube do Estoril. Na classe principal de Superbikes, chegava André Gonçalves à frente de Romeu Leite e Tiago Morgado. Pedro Fragoso nas Superstock 600 era o líder do campeonato com 29 pontos de diferença. O piloto de Vila Nova de Santo André tinha uma larga vantagem para Marco Dias. Diniz Borges estava à frente das Super Sport 300 e Afonso Almeida era o comandante da Pré-Moto 3, a classe que é sempre muito competitiva. Foi um fim de semana de muito calor em pleno verão, temperaturas acima dos 30 graus, com acesso gratuito à bancada, público presente neste dia de intensa competição no CNV. Na Copa Dunlop Motoval, duas classes em competição, a classe 1 e a classe 2. Nos treinos cronometrados, o melhor foi João Rego, conseguiu a pole, mas esse elevado nível não se verificou depois na corrida. Ele que cedeu a liderança logo na primeira curva. O piloto da Yamaha R1 ainda voltou a recuperar para segundo lugar. Chegou à liderança na terceira volta. Isto enquanto o piloto Hugo Lopes, que foi o primeiro líder, ficava pelo caminho nessa altura. João Rego tentou ainda isolar-se à frente dos restantes adversários. No entanto, Rui Palma esteve sempre no seu encalço. Um andamento muito forte para Rui Palma, que tomou a dianteira e manteve essa dianteira até ao final, usufruindo do azar de João Rego, que, ao cair do pano, na fase final da corrida, acabou por ter uma queda e, por isso, comprometer essa primeira prestação aqui no Estoril. Tirou partido disso Rui Palma, que venceu lá atrás Fernando Henriques, teve uma recuperação incrível de sétimo lugar a conseguir subir e com a queda de João Rego conseguiu o segundo lugar de pódio. O terceiro da geral foi para José Gafanho, da classe 2. Assim, no final da primeira corrida, na classe 1, a vitória para Miguel Romão. Segundo, Jaime Gonzalez. Ricardo Rodrigues foi terceiro. Quanto à classe 2, com a queda de João Rego, Rui Palma assumiu a dianteira, venceu. Fernando Henriques foi segundo. José Gafanho foi o terceiro classificado. Na segunda corrida de domingo, a pole foi de novo para João Rego, o piloto que estava inconsolável com o azar que lhe bateu à porta na corrida do dia anterior. Acabou por ter uma queda na fase final da corrida e por isso assumiu a pole e assumiu a dianteira desde o início. Não mais largou o primeiro lugar desde o início da corrida, não deixou que ninguém se aproximasse. Foi de facto uma prova espetacular para o piloto João Rego, que desta forma se desforrou do azar que teve no dia anterior. Atrás dele havia 5 pilotos a quererem entrar nas contas desta segunda corrida. Miguel Romão primeiro, depois Henrique Gouveia e também Fernando Henriques. À quarta volta juntaram-se mais 2 pilotos nessa disputa, Rui Palma e José Gafanho. Aqui vemos os pilotos muito próximos uns dos outros. Foi de facto também uma corrida espetacular, em particular esta de domingo. No entanto, o piloto Gafanho caiu para o 11º lugar, ele que até arrancou na terceira posição. E a 4 voltas do final começaram então a ditarem-se os lugares de pódio. Rui Palma atacou e conseguiu o segundo posto. O piloto acelerou na fase final da corrida, não mais perdeu a segunda posição até ao fim. Quanto a Fernando Henriques, que estava bem lançado para conseguir pelo menos o terceiro lugar, viu o último lugar de pódio fugir-lhe, uma vez que a 2 voltas do fim, o piloto José Gafanho atacou, conseguiu ultrapassar o piloto e garantir a terceira posição. Assim, João Rego foi o vencedor à geral e, pois claro, também o vencedor da classe 2. Ficou à frente de Rui Palma e de José Gafanho, que preencheram os segundo e terceiro lugares. Quanto à classe 1, Henrique Gouveia, que a determinada altura da segunda corrida também se interpôs ali no meio dos pilotos da frente. Ele venceu a classe 1 à frente de Jaime Gonzalez. Tomás Pio foi o terceiro classificado na Copa Dunlop Motoval na segunda corrida. Estamos a ver os pilotos do troféu Luís Carreira e do troféu Naked Bikes, que inclui as BMW este ano, também as Aprilia e as Kawasaki, juntos em pista. E foi Pavel Bogdanov, o piloto da Aprilia 1100, que venceu a geral, mas depois de um intenso despique com Duarte Amaral, que acabou até por ser o mais forte no início da primeira corrida.
Pavel Bogdanov, que até foi o melhor nos treinos, teve mesmo que, nesta corrida de 9 voltas, dar o seu melhor para se desenvencilhar de Duarte Amaral. O piloto da BMW, que tinha sido o segundo nos treinos cronometrados, voltou a impor-se no início, chegando mesmo a liderar as duas primeiras voltas. No entanto, Pavel Bogdanov impôs-se, aumentou o andamento e conseguiu superar o seu mais direto adversário nesta corrida. Pavel Bogdanov, que deixou para trás na sua classe a Tuono, Miguel Sousa e Anselmo Vilardebo. Quanto às Z-Cup, Frederic Bottolieri foi o primeiro, à frente de Ricardo Pires e de Marcos Leal. Quanto às BMW, Duarte Amaral, segundo à geral, ficou à frente de Ricardo Almeida e de Marco Pérez. Quanto ao troféu Luís Carreira, em Open, Fernando Mercier foi o representante. Nas Open Air, Rodrigo Amaral. E nas Super Sport, Alexandre Laranjeira ficou à frente de Márcio Silva na primeira corrida. E Pavel Bogdanov venceu no sábado e também no domingo. Não satisfeito com a primeira vitória, voltou a mostrar que está em plena forma e o piloto voltou a vencer a segunda corrida, que juntou os pilotos Troféu Taça Luís Carreira e Troféu Naked Bikes. Desta vez de forma mais confortável, foi do princípio ao fim o líder de todo o pelotão, acabando com mais de 15 segundos de vantagem sobre o seu rival. Lá atrás, Duarte Amaral e Paulo Vicente, os pilotos da BMW e Aprilia, respectivamente, estiveram sempre em alternância em relação ao segundo e terceiro lugares, acabando Duarte Amaral por se voltar a mostrar mais forte. E assim sendo, Pavel Bogdanov voltou a vencer, deixando para trás Duarte Amaral e também Paulo Vicente. Isto nas contas globais, já que Ricardo Almeida e Marco Pérez foram então os segundo e terceiro classificados no que toca às BMW. Quanto às Z-Cup, Ricardo Pires e Marcos Leal ficaram atrás de Frederic Bottolieri, que voltou a vencer a segunda corrida, e atrás de Pavel, Paulo Vicente e Miguel Sousa nas Tuono. Quanto ao troféu Taça Luís Carreira, Fernando Mercier representou a classe Open, Rodrigo Amaral a classe Open R, e no que toca às Super Sport 600R inverteram-se as posições no que toca à primeira corrida. Desta vez cortou primeiro a meta Marco Silva em relação a Alexandre Laranjeira. Com o nome principal, Pedrinho Matos, ele que conseguiu a pole position, é líder do campeonato e mostrou, de facto, um andamento superior ao restante pelotão. Logo à passagem da primeira volta já tinha 8 segundos de diferença. Acabou a primeira corrida com 1 minuto e 14 segundos de diferença em relação ao segundo. À geral, houve uma intensa disputa pelos segundo e terceiro lugares entre Alexandre Cabá, Marco Dias e também Lourenço Vicente. Lourenço Vicente, à medida que a corrida ia decorrendo, deixou-se ficar para trás. Alexandre Cabá e Marco Dias alternaram as posições. No que toca à geral, Marco Dias depois cortou a meta em segundo, Alexandre Cabá em terceiro. Nas respectivas classes, Pedrinho Matos foi primeiro, Marco Dias segundo, terceiro Adelino Patronilho e quarto Tiago João. Quanto às Mir Moto 5, Alexandre Cabá primeiro, Lourenço Vicente segundo e Martim Lourenço conseguiu o último lugar de pódio na primeira corrida. Na corrida de domingo, a segunda desta terceira jornada, tudo parecia muito idêntico, com Pedrinho Matos a conseguir a pole position e desde cedo na corrida a destacar-se em relação aos restantes adversários. No entanto, quando tudo parecia garantido para a sexta vitória consecutiva do piloto Pedrinho Matos, o azar bateu-lhe à porta. É que um problema levou o piloto a parar na curva 1 no início da última volta. Ele já tinha uma vantagem de quase 50 segundos, mas este problema fez com que se afastasse, não concluísse a corrida, e então lá atrás, Marco Dias, Lourenço Vicente e Alexandre Cabá, que travavam, como aconteceu no sábado, uma intensa luta pelos lugares de pódio, viram então a sua corrida não ser para o segundo ou terceiro lugares, mas sim para ganhar esta segunda corrida no Estoril. Andaram sempre a alternar de posições estes pilotos, até que finalmente Marco Dias conseguiu vencer a prova. Foi uma corrida muito intensa, a distância entre eles mínima. Marco Dias terminou a prova à frente com 2 décimas de segundo, pouco mais em relação ao segundo, que foi Lourenço Vicente. Quanto a Alexandre Cabá, também a menos de 3 décimas do primeiro, mostra bem a intensa disputa entre estes 3 pilotos.
Foi mesmo uma corrida espetacular, exemplo do que aconteceu no dia anterior, com assistência de Pedrinho Matos. Marco Dias estreou-se a vencer aqui no circuito do Estoril. Marco Dias foi então também o vencedor da 85GP Moto4, uma classe que teve Adelino Patronilho na segunda posição e Tiago João na terceira. Nesta segunda corrida, na Smig Moto 5, Lourenço Vicente venceu à frente de Alexandre Cabá e Martim Lourenço completou o outro lugar de pódio nessa classe. Na prova principal da competição, a classe de Superbikes, em conjunto com o Super Stock 600, André Gonçalves chegava à frente de Romeu Leite e Tiago Morgado nas contas do campeonato, aqui à terceira jornada, com corrida dupla pela frente, mas tudo viria a ser alterado ao longo deste fim de semana de competição no circuito do Estoril. Romeu Leite conseguiu a pole nos treinos cronometrados pela manhã, na primeira corrida, partiu à frente, mas não partiu bem, já que a sua fraca partida o atirou para a sétima posição, logo a passagem pela primeira volta. Manteve-se nessa posição durante mais uma volta e depois começou a recuperar. Foi subindo de posição ao longo de toda a corrida o piloto Romeu Leite. Subiu à liderança na sétima volta e a partir daí começou a isolar-se na frente do pelotão, onde tinha estado Tiago Cleto. Ele teve um arranque espetacular, desde a quinta posição da grelha, logo a líder do pelotão. Atrás dele vinha Tiago Morgado e à passagem da quarta volta, a quando da desistência de Tiago Cleto, Tiago Morgado assumiu o segundo lugar, que não veio a manter porque Romeu Leite impôs o seu ritmo e ultrapassou Tiago Morgado. No lugar mais baixo de pódio ficou Vítor Barros. Ele que chegava como quarto classificado no campeonato, começou a rodar em terceiro, chegou a segundo, mas depois voltou ao terceiro posto. Quanto a André Gonçalves, que chegava aqui ao circuito do Estoril a liderar o campeonato, perdeu terreno, chegou a rodar em sexto nas duas primeiras voltas. Depois foi recuperando, mas não foi além do quarto lugar. Romeu Leite não teve um arranque espetacular, mas foi ele a cortar a meta à frente na primeira corrida das Superbike. Quanto às Superstock 600, vitória para Pedro Fragoso. Ele que teve uma disputa intensa com Marco Dias. Estiveram sempre a alternar posições, por 5 vezes esteve um à frente do outro. No entanto, Pedro Fragoso consolidou a liderança nesta corrida e também a do campeonato. Vasco Estorrado ficou na terceira posição. Na segunda corrida, o campeão em título voltou a vencer, saiu aqui com o pleno do circuito do Estoril nesta ronda dupla da terceira jornada do CNV. Romeu Leite avançou primeiro do que todos na pole position, mas não teve tarefa fácil, já que Tiago Morgado esteve sempre bem próximo do piloto. De resto, Tiago Morgado até conseguiu liderar à segunda volta. No entanto, Romeu Leite viria a recuperar e a assumir a liderança, mas nunca se viu livre por completo do piloto Tiago Morgado. Tiago Morgado que viria a atacar também na fase final. No entanto, o piloto Romeu Leite a aguentar bem esse ataque e a manter a dianteira. Lá atrás, Vítor Barros estava na terceira posição, mas também com uma disputa muito intensa com Tiago Cleto. Tiago Cleto que no dia anterior tinha sido forçado a abandonar. Muito mais forte o piloto no domingo, com uma recuperação de sétimo para quarto na primeira metade da corrida. Conseguiu até assumir a terceira posição, no entanto, Vítor Barros manteve-se ali colado ao seu adversário e na última volta atacou e conseguiu o terceiro lugar do pódio nesta segunda corrida, atrás de Tiago Morgado e também de Romeu Leite, que viria de novo a vencer e assim saltou para o primeiro lugar do campeonato no que toca à classe de Superbike. Hoje foi uma vitória difícil, está muito calor, felizmente conseguimos arrancar bem. Tive um adversário, o Tiago, que hoje deu-me bastante réplica, tive que dar o máximo, mas felizmente correu bem e conseguimos ganhar mais uma corrida. Nas Superstock 600, vitória mais uma para Pedro Fragoso, exemplo do que aconteceu no dia anterior. No entanto, com uma folgada vantagem nesta segunda corrida, mais de 20 segundos, sobre Marco Dias. O terceiro posto foi para Gonçalo Ribeiro, ficou lá mais atrás a 40 segundos. Vitória dupla para Pedro Fragoso em Superstock 600. Conseguimos a segunda vitória do fim de semana. Foi uma boa corrida, no início disputada, mas no fim
Marco Dias teve um erro e eu consegui descolar, abri um eco de 13 segundos e foi levar até ao fim. E estou muito contente, quero agradecer aos meus patrocinadores, à minha família e à minha equipa. Os pilotos já estão a postos para aquela que viria a ser uma das corridas mais bem disputadas de todo o fim de semana aqui no circuito do Estoril, como é a panágio da classe Super Sport 300 e de pré-Moto 3. Pilotos muito aguerridos em competição a mostrarem de facto um valor superior. Arrancaram à frente os 3 primeiros que acabaram por concluir a prova e nas mesmas posições, é certo. No entanto, ao longo de toda a prova estiveram a rodar quase colados uns aos outros, em particular Afonso Almeida, também Maserati e Martim Marco. Afonso Almeida conseguiu a pole, arrancou à frente nesta primeira corrida. Maserati caiu de segundo para terceiro, Martim Marco foi de terceiro para segundo, inverteram-se aqui as posições. Afonso Almeida liderou todas as voltas, menos na segunda volta, altura em que Martim Marco conseguiu estar à frente do pelotão. No entanto, pouco depois, Afonso Almeida voltou a conseguir a liderança e não perdeu mais essa posição, no entanto, colado ao seu adversário, já que Martim Marco nunca se descolou do piloto. A prova disso é a distância entre ambos. Afonso Almeida cortou a meta 29 milésimas de segundo à frente de Martim Marco. Ao longo de toda a corrida, a diferença entre ambos os pilotos nunca foi superior a 8 décimas de segundo, portanto, aqui se vê a disputa intensa entre Afonso Almeida e Martim Marco. Gabriel Maserati começava a ficar distanciado dos pilotos da frente e teve também que aguentar os ataques de Diniz Borges e Tomás Alonso durante a corrida. Diniz Borges foi de quinto para terceiro. No entanto, Maserati ainda foi aguentando essa pressão. Mas depois Tomás Alonso avançou, conseguiu ultrapassar Maserati e assim Tomás Alonso cortou a meta na terceira posição à geral, atrás de Afonso Almeida e Martim Marco. Tomás Alonso, que foi assim o vencedor da classe Super Sport 300, à frente de Rafael Damasio e também de Martim Jesus, que conseguiu o último lugar de pódio. Diniz Borges acabaria por desistir. A segunda corrida destas classes foi atípica, já que estava até difícil começar. Houve 3 quedas, 2 bandeiras vermelhas e 3 partidas. Incidentes vários que envolveram vários pilotos. E por isso o resultado final desta segunda corrida pode ser enganador. Desistiram no que toca à pré-Moto 3, Gabriel Maserati, Afonso Almeida e Rui Afonso. Portanto, esta classe só ficou Martim Marco e por isso venceu. Tomás Alonso foi o vencedor em Super Sport 300. Aqui vemos o piloto. Ficou na frente de Diniz Borges, que foi segundo classificado. Último lugar de pódio nesta classe para Isaac Rosa. Martim Marco venceu à geral, tirando partido dos incidentes que envolveram os outros pilotos. Uma corrida com apenas 12 voltas. Numa das competições mais disputadas do CNV, pré-Moto 3 e Super Sport 300. Competição que ficou espelhada no dia anterior, na prova mais competitiva de todas, nesta terceira jornada.